andar de mãos dadas, um gesto de carinho ou um beijo em retribuição. Para muitos casais, essas são práticas comuns, mas para um grupo de pessoas nem sempre é simples assim. Gays, lésbicas, transgêneros e outros que integram a comunidade LGBTQIA+, precisam muitas vezes reavaliar condutas em público por conta da discriminação e da restrição de direitos. Apesar disso, segundo a Organização das Nações Unidas, avanços importantes foram registrados. Desde 2019, 11 países legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O primeiro deles, na vanguarda desse movimento, está a Holanda. E é em Amsterdã que a gente desembarca, porque o Adriano vai mostrar para a gente lugares que são símbolos de luta e resistência para essa comunidade. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Adriano, mais conhecido como Adriúnico. Moro na Holanda, tenho 17 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Escolhi essa Holanda, esse país lindo para morar. Foi um pouco por acaso, mas o acaso que deu certo. Porque é aqui onde eu me identifico, onde eu me encontrei. No Ceará, em Fortaleza, eu não podia me expressar do jeito que eu era, nem me vestir do jeito que eu gostaria de me vestir. Então, foi o país que me abraçou e estou muito feliz. Agora a gente vai para um lugar que faz parte muito da história da Holanda e também eu acho que é um grande símbolo, né, e um grande exemplo para os outros países. Então, vou levar vocês comigo agora. Acabei de chegar no monumento, esse monumento que fica aqui no coração de Amsterdã, fica por trás da casa de Anne Frank. Esse monumento que foi inaugurado no ano de 1987, ele foi para homenagear os holandeses que foram torturados pelos nazistas na época da ocupação, na Segunda Guerra Mundial. Este monumento, se observar, ele tem um formato do tecido que os nazistas colocavam nos homossexuais para serem identificados. Então ele foi ressignificado e agora ele faz parte de uma grande luta, uma grande vitória. Eu vim trazer vocês em um lugar que marcou uma história no mundo inteiro. No ano de 1927, uma lésbica, Beth van der Berg, inaugurou o primeiro bar gay do mundo. Para você ter uma ideia, naquela época, aqui era um bairro muito conhecido pela prostituição e pela violência. Mas mesmo assim, com toda a resistência, Beth inaugurou este café. Estão vendo esse sino aqui em cima? Ela me explicou que quando a polícia chegava aqui no bar, eles tocavam sino, as pessoas que estavam se beijando ou dançando, fazendo alguma coisa, viam que a polícia chegou e tinha que parar. Gente, eu estava perguntando à moça do bar o que significa essas coisinhas aqui. Ela me falou que isso aqui era para você flertar, para você olhar para as pessoas que estavam do outro lado, para você paquerar. Porque naquela época era proibido, né? Pessoas do mesmo sexo, beijarem, flertarem. Em 2011, uma decisão do Supremo Tribunal Federal equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva. Em 2013, foi a vez do Conselho Nacional de Justiça, que publicou uma resolução que obriga os cartórios a registrar a união de pessoas do mesmo sexo no Brasil. E para falar sobre esse assunto, convidamos o mestre, doutor em Direito Constitucional e especialista em Direito Homoafetivo, Paulo Iotti. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, o Brasil não tem uma lei específica que trata do casamento homoafetivo. Agora, essa jurisprudência do STF e essa resolução do CNJ, elas têm força de lei e é o suficiente para que não haja retrocesso? Muito obrigado, Marina. Um prazer estar aqui com vocês.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar e família constitucionalmente protegida, com igualdade de direitos relativamente à união heteroafetiva, ela tem força de lei, porque a Constituição diz que a decisão desse tipo de ação, no controle abstrato de constitucionalidade, ela tem efeito vinculante, ou seja, de obrigatório cumprimento, e eficácia erga omnes, ou seja, no país inteiro. Então, de uma maneira um pouco didática, a gente fala que a decisão do Supremo tem força de lei. Com base nessa decisão, o Supremo reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, a união pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, que significa comunhão plena de vida, esse embaralhamento de vidas e patrimônios que faz a sociedade ver aquele casal, aquela união, como uma família conjugal. Com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça, num caso concreto, reconheceu o casamento civil, o direito ao casamento civil de um casal de mulheres. E, com base na decisão do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Resolução 175 de 2013, que ela, sim, obriga os cartórios a celebrarem o casamento civil entre casais homoafetivos, tanto por conversão de prévia união estável, como de forma direta, sem ter que ter prévia união estável. Então, pela decisão do Supremo, casais do mesmo sexo constituem família, da mesma forma que casais de sexos opostos podem casar, manter união estável e, consequentemente, adotar crianças em conjunto, enquanto casal. A força de lei da decisão do Supremo permite isso. Agora, o senhor acredita que, em relação a outros países, o Brasil oferece uma segurança jurídica e é considerada uma lei avançada nesse sentido? Uma lei não, uma jurisprudência, né, avançada nesse sentido? A jurisprudência do Brasil é certamente uma das mais avançadas do mundo. O Tribunal Constitucional da Colômbia é um dos que acho que tem mais decisões sobre direitos LGBTI+, que talvez até tenham mais abrangência que o Supremo Tribunal Federal, mas é porque lá foram levados mais casos. Então, a posição do Supremo certamente é uma das mais avançadas do mundo em direitos LGBTI+, em geral. Como você falou-se em questão de segurança jurídica sobre outros países que têm leis. Embora não seja juridicamente necessário, porque as decisões do Supremo têm força de lei, como eu falei, é importante para fins de segurança jurídica, porque é mais difícil mudar uma lei do que mudar a jurisprudência. E o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos mostra bem isso. Desde antes das indicações do ex-presidente Donald Trump, que tornou a Suprema Corte, com todo respeito, uma das cortes mais reacionárias do mundo, mas desde 2008, 2009, a doutrina norte-americana critica a Suprema Corte, que já era bem conservadora, que ela ignora os precedentes dela. E nos Estados Unidos, um país de common law, o respeito à jurisprudência, se a Suprema Corte decide uma coisa, isso sempre teve muito mais peso do que no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então, isso eu estou falando porque mudar a jurisprudência é menos difícil do que mudar a lei. Vamos voltar à Holanda, porque o Adriano mostra que em Amsterdã existem espaços pensados exclusivamente na comunidade LGBTQIA+. Ele fez um passeio por uma das ruas mais badaladas da capital. É com você, Adriano. E é isso aí, meu povo. Agora chegamos na parte da diversão, descontração, e isso aqui não falta. Chegamos aqui na rua mais conhecida de Amsterdã, que é a Rua da Vaselina, a Rua Gay. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês essa rua, que é muito conhecida, onde tem bares, restaurantes, café, coffee shop, salão de beleza, tudo gay. Então vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Assim que você entra aqui na Rua Gay, ó, você já é recebido com essa chuvalada de corações espalhados, exatamente, ó. Aqui tem coffee shop, aí você vai na frente, tem restaurante italiano, tem vários tipos de restaurantes. Então, aqui, gente, à noite, isso bomba. Muita gente, amigo. Thank you, later. E aí, sabe, tá vendo, ó? O povo aqui é simpático, é descontraído, é animado. É nesse clima, né? Como vocês podem ver. Mais na frente vem as boates, as discotecas. Thank you! Estão vendo aí? Estão sentindo o clima? Isso é que eu chamo de Amsterdã. Isso é que eu chamo de liberdade, né?
Aqui concentra-se um dos bares e restaurantes, um dos mais conhecidos, mais badalados, é o Sorro. O Sorro são 3 andares, vocês podem ver, e é um bar que você não paga para entrar, você vai dançar. Olha, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dentro, tá aberto. Vou mostrar para vocês agora o The Queen's Head, esse bar que fica aqui, ó, em Amsterdã, muito lindo, temático. Aqui tem um palco onde tem show de drags, tem bingo também, e no fundo eu acho mais interessante, mais bonito, porque você pode ter a vista dos canais de Amsterdã. Sempre as bandeiras. Chegamos ao fim, à Rua da Vaselina. Aqui, ó, está escrito Bedankt voor je begrijpt, que quer dizer obrigado pela sua compreensão. Tot ziens quer dizer até logo. Agradeço muito a vocês do programa Como Funciona Aí e a TV Justiça pela sua oportunidade. Eu, um cearense que moro aqui há mais de 16 anos, poder mostrar um pouco do lugar aonde eu me acolhi. Doutor Paulo, 9 países têm uma proteção constitucional contra a discriminação por orientação sexual. Como que essa previsão constitucional interfere na qualidade de vida dessa pessoa? É importante você ter na Constituição a proteção contra a discriminação por orientação sexual, contra lésbicas, gays e bissexuais, e por identidade de gênero, contra pessoas trans, não é? Porque isso ajuda, tanto simbolicamente quanto na prática da vida social, a sociedade entender que não pode discriminar pessoas LGBTI+. No Brasil, talvez isso seja um pouco, isso gere algum estranhamento, né? Você não tem aqui, pelo menos expressamente, pelo menos em geral, salvo exceções, pessoas defendendo que poderiam negar atendimento, negar bens de consumo e emprego a pessoas LGBTI+, só por serem LGBTI+, mas no mundo isso acontece muito. Inclusive, uma decisão nefasta da Corte Constitucional de Uganda, dizendo que seria constitucional criminalizar as relações entre pessoas do mesmo sexo, um dos fundamentos dela foi justamente da Constituição de Uganda não prever expressamente a proibição de discriminação por orientação sexual. Mostra que, se tivesse na Constituição a proibição à discriminação por orientação sexual, isso não aconteceria. E isso vale para vários âmbitos da vida, né? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, bem reacionária, como eu falei, de maneira surpreendente em 2020, positivamente surpreendente, ela decidiu que você não pode demitir um empregado, uma empregada, só por ser LGBTI+. Ou seja, a pretexto do direito de demissão sem justa causa, queriam permitir a demissão discriminatória. No Brasil, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é pacífica, não é? Quer dizer, é abuso de direito enquanto ato ilícito demitir por preconceito. Agora, se ficar provado que a demissão foi por razão discriminatória, ela é ato ilícito como abuso de direito, no nosso caso, artigo 187 do Código Civil, e fundamentação discriminatória que viola o artigo 3º, inciso 4º da Constituição. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. Pelo menos 70 nações têm leis contra relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Na Polônia, o casamento homoafetivo não é legalizado. A Rafaele mora em Cracóvia e vai mostrar pra gente como vive uma pessoa bissexual como ela no país. Meu nome é Rafaele, fui para a Polônia há quase 4 anos. Mudei recentemente de Łódź, uma cidade menor, para Cracóvia, há pouco mais de um ano.
Atualmente eu atuo como suporte de TI. Socialmente falando, em questão de sociedade, eu acredito que a Polônia ela seja um pouquinho melhor do que já foi antes. Agora, em questão de lei, realmente deixa a desejar, porque o casamento na Polônia não é legalizado. A gente tem a Igreja Católica influenciando bastante na política, o que acaba de alguma forma atrasando um pouco a evolução dos direitos LGBT na Polônia. Eu, como uma mulher bissexual aqui na Polônia, eu diria que tem alguns lugares seguros. A gente tem sim alguns bares, algumas boates que são mais voltados para o público LGBT. É um espaço que a gente se sente seguro e acolhido. Mas tem alguns ambientes que a gente tem que tomar cuidado um pouco com o que a gente fala, como a gente se expressa, com as pessoas com que a gente anda. Por exemplo, se você está de casal, naquele momento eu estiver de casal com uma garota ou algum amigo meu estiver de casal com um garoto, em alguns lugares específicos a gente evita o contato, aquele carinho, mostrar algum tipo de afeto. Mas, no geral, nunca sofri nenhum tipo de agressão física ou verbal. Mas sim, tem alguns olhares fortes que a gente recebe quando a gente está mostrando algum tipo de afeto em público, em alguns lugares específicos. Em 70 países, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são ilegais ou penalizados. Desses países, 26 castigam só os homens. Em 11 existe pena de morte para quem mantém relações homoafetivas. E em 26 países, as penas vão desde os 10 anos de prisão à cadeia perpétua. Por outro lado, 26 países reconhecem em todo o mundo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o mestre e doutor em Direito Constitucional e especialista em Direito Homoafetivo, Paulo Roberto Iotti. Doutor Paulo, a gente viu a Rafaele falando sobre o medo dela, né, de sofrer um preconceito na rua, se tiver com alguma companheira. No Brasil, homotransfobia é crime? O Supremo reconheceu a homotransfobia como crime de racismo em 2019. A partir dos conceitos de raça social e racismo social, raça como uma classificação de pessoas em grupos diferentes para legitimar desigualdade, estigmatizando minorias, para dar privilégios para a maioria, para simplificar, e racismo social como uma inferiorização desumanizante de um grupo social relativamente a outro, o Supremo disse que a homotransfobia é crime por raça, porque no Brasil raça, cor e etnia são palavras diferentes na lei. Então, desde a decisão de 13 de junho de 2019, que, se não me engano, foi publicada no começo de julho, o resultado do julgamento, a homotransfobia é forma de racismo no Brasil. Desde então, a gente tem processos e algumas condenações por homotransfobia, por racismo homotransfóbico no Brasil. Ainda tem matérias, a decisão acaba de fazer 5 anos, em 13 de junho de 2024, então ainda tem uma dificuldade de tirar a decisão do papel, ainda tem resistências, precisa de capacitação e sensibilização do sistema de justiça para isso, mas já tem condenações importantes e a decisão empoderou a comunidade LGBTI+. Antes, se falava muito que, aspas, homofobia não é crime, fecha aspas, e aí legitimavam-se até agressões e tentativas de homicídio que eram crimes. Agora, a gente vê desde na Câmara dos Deputados, no Senado, parlamentares falando, você não pode falar isso, homotransfobia é crime, você vê as pessoas falando isso na rede social. E agora, o discurso de ódio homotransfóbico e a discriminação homotransfóbica são crime, pela decisão do Supremo. Antes não era. Vamos voltar à Polônia. Agora é o Paulo que conta que precisou mudar de cidade para tentar driblar o medo de ataques homofóbicos. E mesmo assim, ele foi testemunha de uma agressão sofrida por amigos homossexuais na cidade de Cracóvia. Olá, meu nome é Paulo Costa. Moro na Polônia há 7 anos.
Estou numa cidade chamada Cracóvia há 3 anos, mas quando eu mudei para a Polônia, morava numa cidade chamada Łódź. Por mais que eu esteja morando aqui há mais de 7 anos, eu reconheço que a Polônia tem muito o que melhorar na questão de visibilidade e diversidade. Digo isso porque muita coisa melhorou, né? Principalmente na cidade onde eu moro, aqui em Cracóvia. Mas a cidade onde eu morava antes, eu me sentia extremamente recluso e muito fechado, porque eu não tinha a liberdade, ou eu não tinha, vamos dizer assim, a segurança de demonstrar quem eu era na questão de orientação sexual. Nesses 7 anos que eu morei aqui, eu individualmente, não sofri nenhum tipo de agressão, porém eu fui testemunha, né? Amigos que também são da mesma orientação sexual que eu sou homossexual, sofreram agressão em transporte público, sem qualquer coisa que pudesse demonstrar que eles fossem, né, homossexuais, porém alguma coisa ficou no ar, porque é uma distinção que, pelo menos aqui, é extremamente sutil. O que mais me impressionou, que me chocou, é que, pelo menos em Cracóvia, no mesmo dia em que acontece a parada, né, a parada gay, que é vamos dizer, a manifestação dos direitos de diversidade, acontece o contrário também, que vamos dizer, movimentos da extrema-direita que condenam a homoafetividade, dizendo ou alegando que é uma promoção da pedofilia. E isso foi uma coisa muito chocante para mim. Enquanto estávamos andando paralelamente a eles tinham tipo um carro com caixas de som e faixas falando que quem é homossexual na verdade é pedófilo. Doutor Paulo, trazendo essa realidade que o Paulo também trouxe aqui, mostrando tanto a agressão sofrida com os amigos, esse enfrentamento durante a parada que tem também lá em Cracóvia. No Brasil, o senhor considera o país ainda muito violento para a comunidade LGBTQIA+, e quais são as formas de violência mais comuns reportadas? Infelizmente, o Brasil é, sim, um dos países mais violentos do mundo. Se divulga muito que o Brasil é campeão mundial de casos de homotransfobia, certamente dos casos denunciados, né? Mas o Brasil é um país extremamente violento contra a população LGBTI+, e o relato desse meu xará, o Paulo, mostra como as violências e discursos de ódio são equivalentes no mundo. Você pergunta o que mais acontece aqui no Brasil. Então, quer dizer, a livre manifestação do afeto de casais do mesmo sexo, de casais homoafetivos, da mesma forma que você tolera ou aceita entre casais heteroafetivos, não é aceita muitas vezes. Está lá um casal de homens ou de mulheres andando de mãos dadas, dando um selinho, né, andando abraçados, abraçadas, e muitos estabelecimentos ainda expulsam, às vezes até com violência e muitas vezes com grosserias, esse casal dizendo que lá seria um ambiente, aspas, para a família, fecha aspas, ou algo do gênero. Mas veja, casais homoafetivos também formam famílias. A nossa família também tem que ser protegida da mesma forma que as famílias heteroafetivas. Então, você ainda tem casos de violência física, ofensas por discursos de ódio e outras condutas discriminatórias em geral. Se isso acontecer, eu recomendo que a pessoa, assim, você precisa de testemunha, você precisa provar o que aconteceu, e no penal a acusação sempre tem o ônus da prova. No civil e no trabalhista, por dano moral, você pode inverter o ônus e o réu ter que provar que algo não aconteceu. No penal, nunca. Mas mesmo no civil e no trabalhista, eu não confie nisso. Leve testemunha. Você tem pelo menos uma testemunha. Se for na internet, você printa, faz uma ata notarial, se tiver condição de pagar por isso, mas salva, né? Porque a pessoa pode apagar, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. No caso, ofensa, crime de racismo do artigo 20 da Lei 7716, praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação por raça, que abarca a homotransfobia no sentido de raça social e racismo social. Doutor Paulo, muito obrigada pelas explicações aqui. São extremamente válidas, inclusive, as dicas que o senhor deu.
E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no X, antigo Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!